já preparando o coração para ouvir a palavra de Deus. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer oração na casa dos irmãos, e nós chegamos lá naquela casa e começamos a rezar, e uma pessoa começou a passar mal, começou a se manifestar o inimigo, e deu um trabalho danado, e nós lutando, e sai em nome de Jesus, sai, não saía de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E a hora foi passando, e aquela briga, aquela dificuldade, nós rezando, e nada. Aí alguém teve um discernimento e falou, vamos fazer um silêncio, e vamos deixar Nossa Senhora chegar aqui. Naquele momento, era como se Nossa Senhora estivesse entrando, e o demônio começou a se enrolar todo, eu não aguento, e naquele momento, sem falar nada, a mulher ficou totalmente liberta, pela presença de Nossa Senhora, que veio nos ajudar. Meus irmãos, Maria também está aqui, Nossa Senhora também está aqui, cobrindo cada um de nós com seu manto sagrado. Ela também sabe a nossa necessidade. Então, quando o Maicon estiver pregando, que a palavra de Deus vai tomando conta de cada um de nós. Por isso que eu falo, Deus é simples. Às vezes ele podia estar cantando, Deus, um monte de coisa de sair, dando show, virando de ponta cabeça e nada acontece. E Deus é simples. Faz quando quer, na hora que quer. O importante é que a palavra de Deus agora vai entrando nos nossos corações, criando vida. A palavra de Deus vem nos dar vida, e vida em abundância. E a gente já quer chamar o Maicon aqui na frente, ele vai trazer a palavra para nós. E nesse clima, porque a palavra de Deus precisa cair nele, já está preparado para acolher a palavra de Deus, vamos rezar por ele. É um jovem de Deus, e vai ser canal, vai falar de Nossa Senhora. Que audácia da nossa parte, né, Maicon? Mas Deus deu essa graça. Deus quis. Meus irmãos, nós estendamos nossas mãos por ele. Como Nossa Senhora, juntos peçamos sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos deixar que Deus fale. E você vai ajudar o Maicon de que maneira? Com seu silêncio, com a sua intercessão, né? Deixando que Deus fale por ele. Boa noite a todos, a paz de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela tua presença aqui nessa noite. Por você se fazer presente aqui, ter esse encontro com Deus. Cada um de vocês, eu, Valdir e todos aqui, nós tivemos uma batalha muito grande para chegar até aqui. Mas com a tua fé, com a tua força, você se faz presente. E Deus conhece cada coração aqui. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o que você precisa receber, o que você mais necessita. Bom, essa noite para mim ela é mais que especial, porque não porque eu vou estar falando aqui para um monte de gente, ou para estar falando aqui no grupo Deus é Fiel, que é um grupo de oração assim com referência em toda a Baixada Santista, como cristão, para toda a Igreja Católica, o grupo Deus é Fiel é essa referência. Não por isso, mas como o Valdir e o Wagner disse, é um sonho para mim, porque eu vou estar falando dessa Mãe Maria, que vocês estão vendo aqui. Vou estar falando da Mãe de Jesus Cristo. Vou estar falando do primeiro sacrário vivo. Eu vou estar falando daquela que entregou seu filho, para que ele morresse por causa de nossos pecados. Bom, como o Valdir disse, como o Wagner disse, meu nome é Maicon. Faço parte do grupo de jovens aqui da paróquia, do TLC. Foi a partir do TLC que eu tive esse encontro com Maria. Foi a partir do TLC que eu tive essa experiência com Maria. Que eu me senti tão próximo dessa mãe. Mas assim, não é tão interessante hoje passar para vocês aqui o que realmente aconteceu, meu testemunho de vida
presente. E fica o convite também, né, para aqueles que quiserem conhecer, quiserem fazer parte do TLC, a gente se reúne aqui todo sábado às 7h30, nesse mesmo local. Bom, infelizmente na Bíblia, Maria é citada poucas vezes, mas todas as vezes que é citado algo sobre Maria, seu amor, a sua mensagem, são belas essas mensagens que Maria passa. São mensagens para a gente refletir, para a gente guardar como cristão e levar adiante. Eu separei algumas passagens aqui algumas passagens que me chamou a atenção. Eu vou estar citando aqui para vocês, se vocês quiserem pegar, para estar lendo depois em casa, ou estar passando para alguém que queira ouvir também, tá bom? A primeira passagem encontra-se em Lucas 1, 46 a 55. Essa passagem é muito conhecida, acho que é uma das mais belas orações que existe na Bíblia, que é o Cântico de Maria. E assim, eu não sei dizer para vocês se é um cântico, se é um canto, se é uma oração de gratidão de Nossa Senhora, ou se é uma declaração de amor destinada ao próprio Deus, que Maria fez. Temos também lá em Lucas 2, do 4 ao 21, e Mateus 1, do 18 ao 25. Desculpa só estar passando um pouco rápido, quem quiser pegar essas passagens comigo depois, tá bom? Mas como eu disse, só vou estar citando essas passagens. No caso, Lucas e Mateus, essas duas passagens falam do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi um testemunho muito forte que Maria deu a cada um de nós, que ela continua nos dando. E acho que eu levaria mais um dia aqui para estar falando só dessas passagens, né? Mas, resumindo, a fé, a fortaleza, o que Maria fez, a vontade de Maria foi incomparável, foi indescritível. Temos também lá em Lucas de 2, do 41 ao 55, que é quando Jesus, aos 12 anos, ele se perde. Se perde não, ele estava ensinando, né, aos doutores. E aí Maria e José ficaram preocupados, né? Começaram a procurar Jesus, e quando Maria encontrou Jesus, Maria disse assim, meu filho, o que fizestes? Eu e seu pai estávamos à sua procura. Eu digo hoje a vocês, Maria não só estava procurando Jesus naquele dia, Maria tem procurado a cada um de nós, todos os dias. Essa mãe que intercede pelas nossas necessidades, essa mãe que vem em nosso auxílio. Maria tem procurado a cada um de nós, mas muitas vezes nós não enxergamos isso. Nós não permitimos que ela se faça presente na nossa vida. Temos também aqui em João 2, do 1 ao 12, que foi lá nas bodas de Caná, onde acabou o vinho, né? E aí Maria percebendo, Maria pediu para que Jesus operasse o milagre. Maria pediu para que Jesus transformasse a água em vinho. E assim, não existe um exemplo maior de intercessora por esse exemplo real, que foi Maria pediu e seu filho Jesus atendeu, porque Jesus o ama de uma forma incomparável, e ele sempre olha pelo pedido dessa sua mãe, dessa nossa mãe. Temos também lá em João 19, do 25 ao 27, que é a crucificação. E acho que não existe presente maior. Jesus, quando sendo crucificado, quase morto, ele olha para João, olha para Maria e diz assim: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, Maria, eis aí o teu filho. Maicon, eis aí a tua mãe. Que exemplo tão belo, que mensagem tão bela, que Jesus deu a cada um de nós através de Maria. Temos também
eu separei um especial aqui que eu convido vocês a pegarem, que é em São Lucas 1, do 26 ao 38. São Lucas 1, do 26 ao 38. Vou até pedir para a Mara fazer essa leitura, representando aqui todas as mães. Passar para a Mara. É a anunciação do nascimento de Jesus. Lucas 1, do 26 ao 38. Amém? No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um nome que se chamava José, da casa de Davi, e seu nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante a salvação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço um homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no sexto mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou-se dela. Palavras da salvação. Isso mesmo. Um simples sim. Um sim de Maria. E ela fez todas as maravilhas. Ela fez todo esse favor à humanidade. Fez esse favor a cada um de nós. Dar a luz a Jesus Cristo. Só uma pergunta, curiosidade. Vocês sabem qual o significado da palavra ave? Alguém sabe? Ave? Ave. Como chamou o anjo? Ave. Oi? Eva? Isso. Ou seja, através de Eva que deu fruto proibido ao homem, e o homem ingeriu e entrou o pecado no mundo. E através de Maria, através da ave cheia de graça, entrou a salvação. E quem é a salvação? Jesus Cristo. Uma coisa